Olá, bem-vindos a todos ao canal Amitaf Tarot. Hoje tenho aqui na minha mesa da Amitaf o signo coletivo do Sagitário de novembro e eu vou fazer uma leitura, uma tiragem especial para os sagitarianos, bem-vindos. Aqueles que coincidir, são leituras intuitivas, podem ser vistas no momento que chegarem ao canal, em qualquer altura. Portanto, vou fazer sobre o amor do sagitariano, dos sagitários, o coletivo sagitário, para Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter em Sagitário, portanto, de novembro de 2022. Vou falar sobre o amor e vou pôr deste lado, por favor, vou pôr a tiragem do ele ou ela. Eu peço que vocês, meus sagitários, vão para um sítio, que estejam a introspecionar, que me estejam a dar a vossa energia e eu chegar a vocês com a minha energia, dar a vocês. Portanto, vão para um sítio e pensem e meditem no vosso ser de luz amado, que vocês gostam, que anda no vosso coração, seja para quem for, quem me vem ver ao canal. Portanto, eu transmito em que vocês estejam num sítio muito calmo, discreto e em que estejam a introspecionar e passar energia para mim. Quero vos dizer o seguinte, vou fazer o templo Afrodita do Sagitário em relação ao vosso ser de luz que vocês pensaram e que anda no vosso coração, seja para todos vocês, ou solteiros ou não. Portanto, quero vos dizer o seguinte, vou pôr aqui para ele ou ela, depende do caso de cada um de vocês, e para aqui, para o consulente de Sagitário, está bem? Portanto, vou pedir à minha espiritualidade que me iluminem na minha tiragem e que me deem as palavras certas para vocês se ficarem orientados. Portanto, quero-vos dizer o seguinte, peço que me esclareçam ao nível do pensamento, sentimento, desejos, obstáculos e o desfecho tanto para ele ou ela como para os meus consulentes de Sagitário. Gratidão, espiritualidade, agradeço a todos que me estão a ver e isto é para quem chegar ao canal, começa a contar a partir daí. Portanto, vamos pedir à espiritualidade. Quero-vos dizer, ele ou ela, pensamento, um rei de paus. Vocês têm aqui um rei de paus. Temos aqui uma imperatriz no pensamento e no sentimento dele ou dela. Portanto, uns estão com a energia da imperatriz, outros estão com a energia do rei de paus. Portanto, no pensamento, nos sentimentos e temos a lua, sentimentos, os desejos e no desfecho temos a carta do ele ou ela, temos a carta do 9 de paus. Do 9 de paus. Portanto, temos aqui também a nível de consulente, temos o 9 de copas, a nível do sagitariano, pensamento. Nos sentimentos temos o julgamento. A nível dos desejos temos um 5 de espadas. E a nível do obstáculos temos o 3 de espadas para o consulente Sagitário. E o desfecho temos a justiça. E no final do deck temos a morte. Meus queridos, vocês estão na verdade nas situações de se transformarem a vossa vida, alguns de vocês, finalizarem situações e recomeçar outras
que estejam mais leves para vocês ou melhorar aquelas que não estão bem. Portanto, o finalizar e o iniciar coisas que não estão bem e, portanto, há uma transformação que tem que haver em vocês, meus eles ou elas, ou o sagitariano, em que vocês confiem na vossa intuição, na vossa espiritualidade, porque vocês vão precisar da ajuda, de colaboração de pessoas e de pessoas que vocês até confiem para vocês exporem aquilo que vocês andam aí a pensar e a sofrer no vosso coração. Portanto, penso que estão no momento certo de dar aqui a volta, meus queridos sagitarianos, em que vejo que vocês vão estar na transformação. Não é por acaso que nós temos aqui, meus queridos, na verdade, temos a energia do rei, do ele ou ela que vocês pensaram e meditaram e interiorizaram no vosso coração. O rei de paus, pois o rei de paus é líder, é um rei autoritário, de líder, portanto, muito, muito confiante nas suas ações, é um rei da ação. Portanto, quero-vos dizer que no pensamento muitos de vocês têm essa situação, mas a imperatriz, muitas das vezes vocês têm a energia do ele ou ela, não é por acaso aqui no pensamento e nos sentimentos, em que vocês, alguns andam com a abundância da imperatriz, a abundância, a alegria, a fertilidade, que pode ser fertilidade de pensamentos, de desejos, daquilo que vocês querem na vossa vida realizar em relação à pessoa que vocês gostam, e que muitos de vocês será em relação à pessoa do Sagitário que eu tenho aqui hoje na mesa, mas muitas vezes os vossos desejos que vocês sentem andam muito ocultos, escondidos, não querem se libertar dessa situação, demonstrar o amor que vocês têm pelo outro, neste caso que eu estou a falar aqui do Sagitário, não é por acaso, e por isso muitos de vocês estão com medos e receios e guardam para vocês como é que eu ia dizer, esses sentimentos profundos que andam no vosso coração, e por isso vocês têm que ter a destreza e a alegria por isso é que vocês estão aqui presos, e os obstáculos não terem coragem de vir demonstrar esse amor ao outro, ao Capricórnio, e portanto vocês estão presos às situações e ao prenderem-se a essas situações interiores, vocês não têm coragem, e o obstáculo, na verdade, está-vos a paralisar, não fazerem com que vocês vão ter com o Capricórnio. Portanto, porque alguns de vocês penso que vocês alguns ainda estão sofridos de relações antigas, para eles ou para elas, aí estão um bocadinho à defesa de demonstrar os vossos sentimentos e as vossas alegrias, mas temos aqui o Sagitário. O Sagitário não é por acaso que vocês estão com os desejos nos pensamentos, e vocês têm na vossa cabeça que esses desejos que vocês têm dentro de vocês vai ser realizado e vai ser concretizado, e não é por acaso que isso poderá estar a acontecer, mas claro que vocês alguns também têm que ter os desejos de se libertarem das coisas sofridas do passado, para que isso venha ao encontro, ele ou ela venha ao vosso encontro. Ou então, vejo aqui uma situação em que vocês, sagitarianos, alguns têm o obstáculo do 3 de espadas, que é uma situação em que sofreram nas relações antigas, outros ainda estarão a sofrer certamente, e portanto ainda não se libertaram, mas o desfecho, vocês vão ter a justiça, meus queridos, a justiça vai ser feita em vosso favor, na vossa tanto a nível relacional, pode ser a divisão de partilhas, ainda a nível tribunal, como seja a justiça do amor, daquilo que vocês sentem no vosso coração, porque vocês abrem a tiragem com
os desejos concretizados, depois do sofrimento e da dor, vocês vão ter que, na verdade, talvez ir dirigirem-se mais e de dar uma abertura ou ele ou ela, porque eles querem vir ter com vocês, mas estão com medo de tomar posições, porque ainda estão à defesa, porque devido a que alguns de vocês ainda se separaram-se há pouco tempo, outros já deixaram a separação, mas estão ainda com situações para resolver a nível de justiça, tanto justiça de tribunais como justiça divina, em que o vosso coração ainda não está liberto e, portanto, vocês próprios têm que dar essa abertura ao outro e, portanto, com essa abertura pode haver um entendimento, meus queridos. Não é por acaso que eu vejo aqui e eu vou pedir à Santa Sara para me esclarecer esta leitura dos sagitarianos na minha mesa neste momento, à espiritualidade. Santa Sara Kali, que eu sou grande devota da padroeira do povo cigano, que me deu pensamentos, sentimentos, desejos, os obstáculos e o desfecho para o ele ou ela ou o Sagitário. Sagitarianos, por favor, faz espiritualidade, gratidão, Santa Sara. Portanto, vamos expor aqui a nível do imperador, do ele, a energia masculina, está com a ideia de ir ter com vocês para um certo compromisso. Não é por acaso que aparecem aqui duas luas, em que os sentimentos de algumas da energia feminina está, portanto, é ele ou ela, pode ser energia masculina ou energia feminina. Portanto, vocês, alguns terão nós todos temos as duas energias, mas aqui está referente ou ele ou ela, portanto, a cada um e põem no vosso caso. Portanto, temos os sentimentos em que eles estão ainda com os sentimentos ainda muito escondidos lá dentro, muito ocultos no seu eu interior, e que ao mesmo tempo estão a sofrer, portanto precisam de se libertar dessa dor e por isso há os desafios a fazerem-se, desafios e muitas vezes alguns até estão a sofrer por amor e por não terem coragem de vir ter com o sagitariano e ele ou ela quer ir ter, mas não tem coragem, estão presos, portanto de desgostos, de sofrimento, também de relações que já tiveram e com medo de não se aproximarem dos sagitários e não terem, como é que eu ia dizer, as situações sérias na vossa vida, vocês sentirem que está a situação, que ele vai ser bem aceite naquilo que ele vier dizer para vocês, sagitarianos, ele ou ela. Portanto, temos a nível do desafio, não é por acaso que temos a raposa. Alguns de vocês, meus queridos, eles ou elas, que vocês pensaram, andam completamente a auscultar-vos, andam a ver-vos através da internet, através de tudo que vocês fazem ou de alguém que na verdade vocês conhecem em comum, ou vejo na verdade aqui uma situação muito interessante em que pode ser através também de amizades que vocês têm em comum, amizades, alguém em comum que vocês tenham em comum, em que ele anda a saber, a tomar notícias de vocês e a tomar conhecimento daquilo que se passa com vocês, sagitarianos. Não é por acaso. E depois temos o desfecho. O desfecho é muitos eles estão-se a defender de vir tomar a decisão de vir ter com vocês. Estão com medo, portanto estão com medo, estão em silêncio, porque não querem, estão-se a defender de demonstrar esse amor e essa atração que têm por vocês grande, mas por isso mesmo estão com medo de serem traídos, porque também já foram traídos também nas relações anteriores, portanto eles só quando tiverem a certeza que vêm ter com vocês. E o que eu digo, meus queridos, vocês sagitarianos estão aqui no momento
de cortar aquilo que não está bem e deixar de lado aquilo que não está bem e os medos e os receios. E o que é que eu vos aconselho, meus queridos? Aconselho a vocês cortarem e de pensamentos, sentimentos, é torre, deixarem o vosso ego, deixarem os vossos medos, os vossos receios da situação em relação ao eu ou ao ela e terem a coragem de fazer com que a proximidade se faça entre vocês, porque eu vejo que alguns de vocês estão distantes, não têm comunicação, outros começaram a ter a comunicação agora, ou já estão a comunicar e por isso precisam de ser abertas esses egos de dizer, não sou eu que vou tomar a atitude. Não, se vocês gostarem de verdade, se tiverem afim dessa pessoa, pois demonstrem o amor, porque eles estão com medo de tomar esse sentimento. Os desejos não é por acaso em que vocês vão ter, meus queridos sagitarianos, depois de sofrimentos, de relações sofridas em que vocês tiveram, vocês vão finalizar essa situação. Alguns já finalizaram, já acabaram e estão na situação de resolver essas pendências que ainda haverão para alguns, para outros não, já estarão resolvidos, mas em não totalmente no vosso eu interior. Por isso está aqui como obstáculo o coração partido. Não é por acaso que vocês ainda não estão libertos. Por isso a Santa Sara vai-me dizer o seguinte, mas vocês vão conseguir, sabem? Vocês vão conseguir libertarem-se da finalização dessa situação difícil que vocês tiveram nas vossas relações antigas e vão ter inícios de situações em que vocês estão presos, mas vocês vão ter coragem de se movimentarem, mas para isso têm que acreditar em vós, em vocês, meus sagitarianos, para ir terem com o ele ou ela, meus queridos. Não é por acaso. E em que eu vejo o desfecho, um desfecho bonito depois de vocês conseguirem, que são, na verdade, a criança em que vocês estão felizes, em que vocês vão ter inícios de situações, depois vem a justiça e vem as situações justas para vocês, daquilo que vocês já passaram, já sofreram, já andaram, já andou, vocês têm que esquecer o passado e libertarem-se para o novo. Abram o vosso coração. Não vejo aqui, na verdade, uma situação de criança. O crescimento tem a ver com o crescimento e não é por acaso que aparece o peixinhos, a abundância e notícias que vocês vão ter do ele ou ela e vocês sagitarianos a comunicar com esse ele ou ela, porque vejo que são vocês que vão tomar essa iniciativa e não é por acaso e acho que devem o fazer, porque eles estão com medo de tomar e estão com medo, mas no fundo não quer dizer que não gostem de vocês e portanto para vocês esclarecerem o assunto é isso que têm que fazer, meus queridos. Não se esqueçam que a criança, na verdade, tem a ver com, como é que eu ia dizer, tem a ver com crescimento financeiro, início de situações novas com essas pessoas, com ele, com ela. Portanto, vocês vão ter que tomar, a vossa iniciativa para chegar ao outro, ou ele, ou ela. Portanto, sagitarianos, não tenham medo de o fazer, porque a gente só pode, e os peixes é a abundância da alegria, da felicidade e propriamente do monetário, que vocês podem juntos fazer a força e realizar aquilo que vocês têm de bom para o fazerem. E maravilhoso, maravilhoso, meus queridos. Portanto, depois desta situação que não está bem, estava sofrida para uma parte e para a outra parte, eu vejo que vão tomar rumos a partir de agora, que vocês vão tomar rumos. Quem encontrar esta leitura agora, será a partir de agora. Quem encontrar mais tarde é a partir do momento que vocês virem. Portanto, meus queridos, vou pedir aos meu oráculo do Tarot dos Anjos para me darem duas mensagens
para os meus sagitarianos e os meus ele ou ela. Vou pedir para me darem essa mensagem para esta tiragem. Gratidão, por favor. Gratidão. Vamos lá, mensagem dos anjos dos arcanjos para livros. Vocês, para o ele ou ela, é os livros. O seu propósito de vida envolve escrever. Se alguns de vocês não tiverem coragem de se dedicarem, ou se abrirem de coração para o vosso amor, que é o sagitariano, vocês dá aqui o conselho de escreverem, fazerem uma carta e para escrever aquilo que vocês sentem no vosso coração para o Sagitário. É isso que eles estão a dizer, escrever ou ler mensagens, ou então escrever mensagens ou ler mensagens. Pode não ser carta. Portanto, alguns também poderão fazer da escrita, meus queridos, eles ou elas, fazerem a escrita o vosso trabalho, a vossa luz de escreverem livros, com uma vertente muitas vezes ligada à parte espiritual. Para alguns terá isso a dar conselho, para alguns de vocês é esse conselho que os meus anjos, os meus arcanjos dizem. E para os meus sagitários dizem o seguinte: vocês protejam-se. Proteja-se das energias agressivas, as energias negativas, portanto, tem a ver com e provenientes do medo. Portanto, vocês, alguns, têm medo de tomar situações, de resolver assuntos de relações que estão a ver com o passado e outros estão a ver com o presente em relação a este amor que vocês têm escondido. Portanto, imaginando um caso, portanto, vocês, também é uma carta de cura e eu vejo que vocês vão curar. Portanto, é os obstáculos que vocês têm aqui, vão ser curados. O Miguel Arcanjo, que este é o anjo Miguel Arcanjo, para as coisas negativas, vocês peçam, quem acreditarem nele, para vos proteger de todos os males. Portanto, curem o vosso chakra cardíaco, já têm a resposta. Vocês já têm a resposta, está aqui. Diz o anjo e o arcanjo, não é por acaso, que procuram dentro do vosso coração, que vocês já têm a resposta. Portanto, disponibilizem-se para dar amor e receber amor. Que era isso que eu vi aqui, que teriam que ser vocês a dirigirem-se ao outro sagitariano, a ele ou a ela. Gratidão, universo. Obrigada a todos. Beijinhos para todos. Fiquem bem.